por que reunir-se em torno do Précis de Décomposition e celebrá-lo? Alguns diriam que não há nada aí a ser celebrado, muito pelo contrário. Cioran, pró e contra. Qual a importância do Breviário de Decomposição, conforme o temos, desde 1989, traduzido ao português pelo professor José Tomás Brum? Qual a sua importância hoje, para além de um mero gosto pessoal, partilhado talvez por um punhado de leitores? Qual seria o seu valor de facto, filosófico, poético, espiritual? Ora, há muitas maneiras de enxergar o livro em questão e de responder a estas questões. Sobre o valor de um livro como o Breviário de Decomposição, parece-me que uma pista encontra-se nos Silogismos da Amargura, que o sucede diretamente e que, diferentemente dele, seria um verdadeiro fiasco, um fracasso de crítica e de público, que quase levou Cioran a desistir da carreira de escritor. O que se lê no aforismo a seguir, no qual figuram 4 autores emblemáticos, mestres na arte de dar estilo ao seu caráter, se aplica muito bem ao Breviário de Decomposição e à obra de Cioran como um todo. Se Nietzsche, Proust, Baudelaire ou Rimbaud sobrevivem às flutuações da moda, devem isso à gratuidade de sua crueldade, à sua cirurgia demoníaca, à generosidade de seu fel. O que faz durar uma obra, o que a impede de envelhecer, é a sua ferocidade. Afirmação gratuita? Considere o prestígio do Evangelho, livro agressivo, livro venenoso, entre todos. Quer livro mais feroz que o Breviário, esse Evangelho da Decomposição? Cada uma das fórmulas enunciadas acima cai como uma luva a ele e ao conjunto da obra de Cioran. É como se, pelo desvio em Nietzsche, Proust, Baudelaire e Rimbaud, Cioran falasse dele mesmo, de sua própria criação. Penso que é por essa soma de propriedades paradoxais que o Breviário e a obra de Cioran como um todo pretende durar, que sobrevive às flutuações da moda, que é perene. É por suas virtudes taumatúrgicas e, diria, traumatúrgicas, que ele é um livrinho singular, essencial, mais atual do que nunca, e perfeitamente inclassificável, a julgar pelos gêneros discursivos tradicionais. Um livro que escapa e que se apresenta como o rio de Heráclito, sempre renovado, sempre outro, a cada releitura. Enfim, o caso desse estrangeiro desesperado de lucidez nos defronta com uma rara e terrível singularidade, uma alteridade inquietante e salutar, muito bem-vinda em um mundo de subprodutos onde a ficção adquire as virtudes de um dado primordial. Ao abordar o Breviário como um livro perigoso e essencial, tenho em mente alguns princípios fundamentais que, ao meu ver, caracterizam o livro. Ambivalência e dualidade, poética da inutilidade e do fracasso, singularidade poética e lucidez luciferina. Luciferina para emprestar uma categoria gnosiológica e psicológica de Lucien Blaga, filósofo romeno. Reunidas, estas propriedades fazem dele um livro insólito e desconcertante, flamejante, de um autor enigmático, emblemático e incontornável, porque paradoxal, moderno e antimoderno. Diletante desocupado, desabusado, filósofo artista e secretário das próprias sensações. Seria o caso de tematizar a recepção do Breviário, as reações causadas por este livro à época de sua publicação, no contexto de uma Europa em vias de reconstrução, tendo sido devastada por 2 guerras mundiais em menos de 50 anos, além de revoluções, crises e catástrofes de toda a natureza. O Breviário é representativo, de modo ambivalente e paradoxal, dessa que Eric Hobsbawm definiu como sendo a Era dos Extremos. O Breviário é um livro deslocado e solitário no contexto histórico-social, cultural em que surge. Vox clamantis in deserto. Esta sentença latina, que tomo de empréstimo do subtítulo do livro de Chestov sobre Kierkegaard, aplica-se muito bem a Cioran, figura do estrangeirismo e do pensamento nômade por excelência, e também ao seu lugar de fala no cenário europeu
de meados do século XX. Interesses filosóficos e afinidades eletivas à parte, o breviário desagradou a Camus, que, como muitos, não levou o livro a sério. É razoável dizer que a filosofia francesa de meados do século XX é sinônimo de existencialismo, que por sua vez é sinônimo de Sartre. Cioran, em cujo pensamento Peter Sloterdijk identificou uma espécie de inexistencialismo, Dácio Bogomilo, na fronteira entre os Balcãs e a Ásia, não tardará a ser visto como o perfeito anti-Sartre, como o caracterizará o crítico literário e amigo italiano Mario Andrea Rigoni. Segundo o comentador holandês Herr Roth, durante as 3 primeiras décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, essa posição de Cioran não foi muito aplaudida. A Europa precisava ser reconstruída. O mundo tinha que ser reformado segundo um ideal que a filosofia deveria indicar e que a política e a tecnologia ajudariam a realizar. Foram anos em que a vida material parecia tornar-se cada vez mais fácil e em que Jean-Paul Sartre dominava, não apenas na França, mas também muito além, o mundo filosófico, com sua mensagem de um futuro marxista em que a todos seria dada a liberdade. Nesse contexto, um pensador que anunciava a gritos o seu rechaço da existência e que se negava majestosamente a acreditar em qualquer convicção que afirmasse a possibilidade de um mundo mais feliz, destoava gritantemente. Cioran foi o estraga-prazeres do otimismo do pós-guerra, cuja voz podia, a princípio, ser ignorada. A despeito do contraste gritante em relação à atmosfera cultural dominante, reflexo de um temperamento balcânico, de uma singularidade poético-intuitiva exacerbada, análoga à de um Baudelaire e que é a miúde negligenciada, essa postura meio cética, meio trágico-pessimista, frívola e cínica, desabusadamente niilista, levou Maurice Nadeau a saudar Cioran nas páginas do célebre jornal da resistência, o Combat, como um pensador crepuscular. Cito Nadeau. Aquele cuja chegada foi preparada por todos os filósofos do nada e do absurdo, o portador por excelência das más novas. Saudemo-lo e olhemo-lo um pouco mais de perto. Ele dará o testemunho de nossa época. Em 29 de setembro de 1949. O escritor André Maurois, por sua vez, anunciaria com entusiasmo no Opéra, cito, nós temos um novo moralista, ou imoralista, que escreve muito bem. A qualidade do estilo, assim como a do pensamento, me surpreendeu. Este livro provocador capturou minha atenção. Em 14 de dezembro de 1949. Por fim, é essa mesma postura, intacta através das idades, que levaria o filósofo existencialista francês e grande amigo de Cioran, Gabriel Marcel, a saudá-lo 2 décadas mais tarde, nas páginas do Le Monde, por ocasião da publicação de Le Mauvais Demiurge, como um aliado na contracorrente, em 28 de junho de 1969, no Le Monde. Enfim, um livro que se ama ou se odeia. Difícil é entrar em contato com ele e permanecer indiferente, impassível, não ser contagiado de alguma maneira. Verdadeiro incêndio microcósmico, o breviário agradou e tem agradado a gregos e troianos. Foi calorosamente acolhido pelos intelectuais da resistência na Espanha franquista como uma espécie de bíblia subversiva e iconoclasta. Ao mesmo tempo, muitos à direita, conservadores, repudiaram e repudiam o livro, desprezando o seu autor como sendo demasiado nihilista, cínico, quando não superficial e fácil. Qual a razão dessa improvável e adversa popularidade impopular, dessa cumplicidade na queda e no fracasso? Creio que, como Nietzsche ou Dostoiévski, Cioran vai ao fundo da condição humana, tocando em certas cordas da experiência humana universal que se situam além dos quadros estreitos, sempre limitadores, sempre redutores,
das ideologias e das visões de mundo. O estrangeirismo, carregado de Unheimlichkeit, palavra alemã muito importante para Nietzsche e também para Freud, é o primeiro dado biográfico significativo acerca desse ilustre desconhecido, como o saúda Patrice Ballon em sua biografia crítica, Cioran l'hérétique, Cioran o herético. C-I-O-R-A-N. Este é o primeiro nome romeno, formado por 6 letrinhas e tão sugestivo semanticamente, que eu vi na minha vida, há quase 20 anos, na capinha branca da primeira edição do Breviário, traduzido pelo professor Brum, com uma pintura de Dalí na capa. Eu não podia imaginar, então, que este nome se tornaria para mim metáfora da Romênia. Assim como Cioran diz em Lágrimas e Santos, que Teresa de Ávila é uma metáfora do coração. Enfim, toda essa digressão para manter alerta o espírito contra julgamentos sumários, precipitados e equivocados sobre o caso Cioran, e ao mesmo tempo para salientar que o autor do breviário é, por mais que ele mesmo o renegue, do fundo de uma vergonha ancestral e secreta, em relação ao nada valaco que o constitui, um espírito do leste europeu, balcânico, romeno, transilvano. Na falta de outro termo melhor e menos inflacionado, diria que há bastante ressentimento na sua história de vida, na sua romenidade, que nada, nem ele mesmo, pode apagar ou esvaziar. Mas um ressentimento que, no limite, não se volta contra ninguém em particular, contra este ou aquele ser invasor e inimigo histórico, mas contra Deus ou o destino, palavra preferida na terminologia dos vencidos, como se lê no breviário. Na Faust Sophie, é a ladainha romena por excelência, a expressão de lamúria que lhe é própria. A pergunta inevitável que se faz ao entrar em contato com o breviário: quem é o autor de tamanha temeridade? Quem é o responsável por tão notável desastro? Quem é o pai do Logos em questão? Para empregar uma expressão platônica retomada por Jacques Derrida. De onde vem? Qual a sua história de vida? Do seu passado, pouco ou nada se sabe inicialmente. A sua vida pregressa, antes de desembarcar de trem em Paris, em 1937, havia sido, na infância, supremamente feliz, até por volta dos 10 anos. Depois, progressivamente ansiosa, problemática, agitada e insone, culminando em crise, queda e desespero. Foi, inclusive, durante algum tempo, uma existência delirante, profética e fanática. Contrapartida exterior, funesta, de uma experiência eminentemente interior, extática, como demonstram vividamente seus primeiros livros romenos. Todo o contrário, portanto, do que reza o breviário. Se há uma razão pela qual ele é um requisitório cáustico e tão veemente contra todo tipo de fanatismo e dogmatismo religioso ou secular, é porque, sendo autorreferencial, o breviário possui uma significação palinódica, de palinódia, ou seja, retratação. Cioran sabe o que é o fanatismo e o dogmatismo intolerante. Dito isso, o breviário possui um imenso valor espiritual, ainda que heterodoxo, que é o de comunicar a vertigem do espírito diante de seus próprios abismos. E o que é mais importante, a vontade, necessidade radical de desprendimento e liberação, de transcendência em relação ao eu e suas ilusões inerentes, seus dogmas inconscientes. Nele, o breviário, estética, ética e metafísica se plasmam num discurso da lucidez como poética de decomposição e código do desespero. É fundamental conhecer, tanto quanto possível, os precedentes biobibliográficos do breviário, as experiências e os textos romenos do jovem Cioran, em grande medida determinantes para a gênese e a fisionomia deste livro
que de francês só tem o idioma. O Récit de décomposition, originalmente intitulado Exercice négatif, exercícios negativos, vem marcado por uma negatividade e uma dualidade que saltam aos olhos, coincidindo idealmente na imagem da dilaceração. Tudo que nele é chamas e lamento, chorado ou gritado, todo o patos elegíaco que o caracteriza, cai na conta da romanidade de Cioran. Como salienta Marta Petreu, o Récit de décomposition é o livro de um ex-legionário, de um ex-simpatizante da Guarda de Ferro, e isso é muito relevante no que concerne à gênese do livro. Em seu debut, escrevendo em francês, Sioran não quer deixar margem para dúvidas sobre a ruptura radical com seu passado, e mais do que isso, com seu antigo eu. A epígrafe do livro, extraída de Ricardo III de Shakespeare, é muito sugestiva neste sentido. I'll join with black despair against my soul, and to myself become an enemy. Eu me voltarei com negro desespero contra minha alma, e a mim mesmo me tornarei um inimigo, numa livre tradução. Bem, doravante, esteta hagiógrafo, parasita dos poetas, ou troglodita edulcorado em contato com o Ocidente, o insone transilvano se forjará uma nova persona negativa, comprimindo o seu primeiro nome, Émile, numa sigla, sequência das duas primeiras letras do seu nome. Portanto, E.M. Sioran. Escolha inspirada, após a experimentação com uma diversidade de outras iniciais, como nos mostra, aliás, Nicolas Cavaillés, escolha inspirada no romancista britânico E.M. Forster, e que nada tem a ver, como se costuma pensar, com um suposto nome do meio, como Mihai ou Michel. Esses nomes não existem. Como Baudelaire antes dele, Cioran, pensador da antinatureza, crítico da ideia de physis, sempre suspeita, faz o elogio da maquiagem, da máscara, da aparência, do estilo como estetização do caráter, que se tornam, em toda a sua artificialidade, a segunda ou primeira pele. Pois não há o ser, essências, entidades e identidades transcendentais, imutáveis e intemporais. Tudo é aparecer, devir, mostrar-se e, ao mesmo tempo, ocultar-se. E a natureza, que deixou de ser percebida como a instância da ordem, da regularidade e da harmonia de conjunto, filtrada pelo viés bíblico do pecado original, ponto em comum entre Cioran e Baudelaire, aliás, a partir de Pascal, a natureza será vista, portanto, como uma instância má, perversa, hedionda, perfeitamente imoral. Eis a encruzilhada e o grande desafio do jovem insone nos cumes do desespero. Fanatismo e antifanatismo, totalitarismo e lucidez, sendo que a lucidez será antitotalitária por excelência. Prevalecerá, após trancos e barrancos, deslizes e recaídas, a lucidez como antifanatismo e princípio anti-ideológico, fator de desfascinação e desilusão integral, inadesão à vida e à morte e ao que quer que seja. A lucidez como estado de não cumplicidade universal, desidentificação com o ser enquanto ser. Vide o texto O Traidor Modelo, no Breviário de Decomposição. O breviário é apenas a primeira demonstração, em francês, do triunfo ulterior da lucidez sobre o fanatismo e o totalitarismo. Da lucidez como ceticismo e pessimismo diletantes, inadesão ao que quer que seja, pensamento privado de um Privatdenker como Jó e secretário das próprias sensações. Como Cioran mesmo confessa à amiga Genie Acterian, o breviário representa uma despedida. É como uma carta de divórcio, simbolizando uma pequena morte e o renascimento, já em vias de decomposição, num idioma estrangeiro.
essa intencionalidade de ruptura, separação e oposição radical fica patente em aforismos como o antiprofeta, o traidor modelo, dualidade, o renegado, efígie do fracassado, a mentira imanente, o homem carcomido, tribulações de um meteco, o autômato e o corruptor. Todos eles claramente autorreferenciais. Segundo Marta Petreu, o leitor familiar com a sua vida e obra romenas descobre no Breviário de Decomposição um autor disposto a contradizer suas antigas crenças e ideias, a renegar seus ideais de outrora. Contudo, o mais inquietante a respeito do Breviário de Decomposição é o fato de que Cioran condenava e refutava suas antigas crenças não em nome de novas ideias e convicções, pois ele já não possuía nenhuma, mas por causa da ausência de um ideal. O Breviário de Decomposição é o livro de um autor que foi do total engajamento político ao niilismo dos grandes sofistas. Eu sugiro pôr em parênteses, por razões propedêuticas, essa caracterização sumária, rudimentar, de Cioran como um sofista, cujo pensamento nihilista seria equiparável ao de um Gorgias. Não que não haja afinidades, mas é que Petreu parece endossar o preconceito de matriz platônica de que Gorgias e má-fé, Gorgias e falsidade, Gorgias e demagogia são sinônimos. Não pretendo questionar a transformação apontada por Petreu, nem o engajamento político fascista como pecado original, nas palavras de José Tomás Brum, erro de juventude e ponto de partida dessa mudança radical. Apenas problematizar e questionar a caracterização, simplista, reducionista, diria manualística, de Cioran como um sofista e um nihilista tout court. Simplesmente. Nada além disso. Poder-se-ia dizer, portanto, que Cioran é, em muitos aspectos, todo o contrário de um sofista. Enfim, clichês que ele mesmo não fez nenhum esforço para evitar, muito pelo contrário, fez de tudo para suscitar mal-entendidos, equívocos e aturdimento nos espíritos. O contrário do "sobretudo não me confunda", de Nietzsche. Este livro, de um pessimismo irrespirável e, não obstante, estranhamente salutar, ajudaria o poeta Gilles de Supervielle, um dos primeiros a lê-lo, ainda em versão manuscrita, a sair de uma depressão, como ele mesmo confessaria ao jovem escritor. Eis de fato algo a se pensar, o paradoxo do valor terapêutico, salutar, de um pessimismo como o de Cioran, tanto da perspectiva do próprio escritor, às voltas com essa farmacografia, em que consiste o trabalho de pensar e escrever, com toda a sua virtude terapêutica, como também da perspectiva do leitor, às voltas com uma leitura cujo efeito é, paradoxalmente, inspirador, tonificante, salutar. A propósito, Herr Roth, que citamos antes, também tematiza essa vontade de ruptura e oposição radical apontada por Petreu. Segundo o exegeta holandês, a obsessão de E.M. Sioran, écrivain de langue française, não é mais a luta política e a transfiguração da Romênia, mas, doravante, a inutilidade irremediável de qualquer empresa humana. Se levássemos a sério a condição humana, escreve Roth, a propósito de Cioran, não poderíamos eludir a questão do suicídio. Toda a sua obra é um grande esforço para manter a distância e aplacar essa escolha. Eu concordo com Herr Roth que, se a conclusão lógica do pensamento de Cioran parece levar à ideia do suicídio, da morte e do nada, há na sua obra, e no breviário em particular, algo que contraria o ato capital, que o difere, ou seja, que o retarda indefinidamente, suspendendo-o, fazendo-o confundir-se virtualmente com a vida mesma, definida no breviário
como um estado de não suicídio. Enfim, o pessimismo jovial do breviário tem a virtude de renovar continuamente em nós essa tentação de existir. Não parte de mim, originalmente, a caracterização do breviário como um livro perigoso. O Perigo de Oran foi tematizado, não sem ironia, por Verena von der Heidenhinch, uma leitora alemã que se tornaria editora de um livrinho póstumo de Cioran, partindo de um dado biográfico verídico. Por ocasião da publicação da edição alemã do Breviário de Decomposição, intitulado Die Lehre von Zerfall, Verena escreveu, no jornal Zeit, um artigo provocador e à altura do livro resenhado. O título da resenha é O Homem, um erro de cálculo da natureza. Ela apresenta o Précis como um livro perturbador e incitador, e um livro que queima até hoje. Ela se pergunta, quem é esse que um crítico parisiense rejeitou como sendo impróprio para menores e que por muito tempo permaneceu uma dica secreta para conhecedores? E que é cada vez mais lido por jovens na França e nos mais diversos países, e até no Japão, por intelectuais à esquerda e à direita, ateus e religiosos igualmente. É que, após a publicação do breviário, um crítico francês teria escrito uma carta de repúdio a Cioran, repreendendo pela irresponsabilidade de publicar um livro como aquele, que poderia cair nas mãos de adolescentes, etc. Ora, de certa forma, ter um Cioran em casa é a antítese de ter uma arma de fogo. E, no caso de possuir as duas coisas juntas, e se uma criança pegasse o livro em vez do revólver, perderia toda a razão de utilizar o revólver, contra si mesma ou outrem. Contrariamente ao que supõe o crítico, que acusou Cioran de niilista e irresponsável, a verdade é que, para além de Jules Supervielle, o breviário tem servido para leitores de todas as origens e backgrounds como uma fonte de consolo no desconsolo, de inspiração na desilusão, de ânimo nos momentos de crise e desespero. O breviário é um manual de como entrar e sair de desesperos. Perigoso, porque, como afirma Jacques Lacarrière, citado por José Thomas Brum, no prefácio à edição brasileira, o seu autor nos faz ver, desde que se tenha coração aguerrido, os apocalipses e abismos do ser que ele abre sob nossos olhos. Porque, cético, o autor não propõe fórmulas, receitas, respostas para as grandes questões, porque não mente nem adula. Perigoso, porque abismal, pois, animado de uma vitalidade autônoma, em chamas, como escreve Sylvie Jodot, é por si só uma figuração do mal. Para concluir, eu gostaria de articular algumas noções em virtude das quais eu considero o breviário um livro perigoso e essencial. Dualidade, singularidade poética, inutilidade e liberdade fragmentária. O exercício vertiginoso do pensamento livre de toda amarra ideológica, moral, religiosa, o pensar sem chão, como atravessar um abismo equilibrando-se sobre uma fina corda, sem dispositivo de segurança, o patos da lucidez, conforme a concebe o nosso autor, conduz a essa quádrupla condição que caracteriza o filósofo artista de tipo cioraniano, desocupado, mais inutilizável do que um santo, desenganado, magistralmente fracassado. Num mundo pautado pela lógica do desempenho, da produtividade e da eficácia total, do espírito empreendedor aplicado a todas as esferas da existência, nada mais bem-vindo, nada mais salutar que esse anjo reacionário da lucidez, a defender, sem nenhum pudor, as virtudes da preguiça e da inação. Felizmente, Shakespeare nunca serviu para nada, escreve ele no breviário, fazendo do inventor do moderno, segundo Harold Bloom,
como paradigma de inutilidade. Cioran não tem lições a ensinar, respostas para dar. Ele mesmo as busca, ele mesmo as necessita. Como o mendigo, tematizado por ele, e que estende a mão, não como se pedisse esmola, mas num gesto de entrega. O autor do breviário nos oferece a sua cegueira.